colocar na rede? Cadê a Giovana? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você que já entrou aí, que já está conosco nessa transmissão do nosso culto online da Igreja Batista, o Poder da Palavra, você é bem-vindo. E eu vou pedir que você, por favor, compartilhe aí, avisa os demais. Eu estou vendo aí o pastor Rafael Carpe. Eu estou aqui na casa de um irmão muito querido aqui da igreja que nós frequentamos quando estamos aqui. Nós frequentamos essa igreja aqui e os pastores solicitaram que eu desse uma palavra para os irmãos da nossa igreja e para os nossos seguidores. E aqui estamos nós. Eu tenho uma palavra sobre a Páscoa para toda a família IBPP, para toda a família cristã que nos acompanha. E aqueles que porventura alguém não é cristão, não se declara um cristão, mas quer saber acerca da Páscoa, daqui a pouco vou estar falando sobre esse tema. Muito bem, eu tive a oportunidade de algumas vezes visitar Israel. E todas as vezes que eu fui lá, claro, eu fui lá onde se acredita ter sido lá a tumba de Cristo, a sepultura de Jesus. E é muito interessante porque, como a Bíblia assim revela, né, descreve, uma sepultura cavada numa pedra, numa rocha. Então, aquela curiosidade toda de você entrar lá dentro, e a gente entra, tem um primeiro compartimento, depois tem uma entradinha assim para a direita, e você é ansioso, a gente quer logo saber como é que era a sepultura onde Jesus foi colocado. E quando eu olhei, primeira vez foi um impacto muito grande. Quando eu olhei para o lugar vazio, instantaneamente passou pela minha mente o seguinte pensamento: mas que ignorância é essa minha? Eu já sabia que ele não estava aqui, né? Que ele não está aqui. Eu nem precisaria entrar aqui. Aí você é obrigado a virar assim para sair. E do lado de dentro da entrada da tumba tem uma placa escrita em inglês, está escrito assim: ele não está aqui porque ressuscitou. E todas as vezes, e também foi o testemunho de vários irmãos que compartilharam comigo, assim que você sai de dentro da tumba onde Jesus foi sepultado,
o primeiro cântico, naturalmente, aqueles que conhecem esse cântico, o primeiro cântico, a primeira expressão que vem à nossa mente, e nós cantamos várias vezes, foi justamente assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Graças a Deus, nós não adoramos a um Deus morto, adoramos um Deus que é eterno. Ele é Pai da eternidade. Jesus é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. E por que que nós celebramos a Páscoa? Eu vou dizer para vocês, deixa eu tomar um pouco de água aqui, que eu estou com sede. Eu vou, na verdade, falar assim poucas frases, resumindo assim o máximo possível o porquê da Páscoa e por que nós celebramos a Páscoa. Primeiro ponto, eu acredito que nós cristãos temos um motivo muito forte, eu diria, eu ouso dizer até, um motivo até muito mais forte do que os próprios judeus, os próprios hebreus na época tinham para celebrar a Páscoa. Eu digo mais forte porque eles celebravam um ato profético, acreditando naquilo que o Senhor viria a fazer. Hoje nós celebramos como testemunhas de algo que realmente aconteceu. Jesus Cristo veio mesmo a este mundo, deu a sua vida por nós. Ao terceiro dia, aleluia, ele ressuscitou, e agora ele está sentado à direita de Deus, o Pai, como diz aquela bela declaração de fé, escrita lá na Catedral de Westminster, na declaração de fé. Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Estamos esperando o nosso Senhor Jesus. Muito bem. Vamos então para algumas frases e alguns significados que envolvem toda essa Páscoa. Primeiro, Deus ordenou que esta Páscoa, eu vou tirar os meus olhos aqui da câmera, porque eu tenho alguns irmãos aqui comigo, e eu quero dar atenção para vocês também, e aqueles que estão do lado de lá, né, os nossos irmãos do lado de lá, vão entender quando eu virar para cá, né? Inclusive está passando também no Instagram da minha esposa, da Iraci Novaes, né? Então, Deus ordenou que a Páscoa fosse celebrada durante 7 dias. Por que 7 dias? 7 dias fala de um período, né? Deus trabalha através de ciclos, trabalha conosco, com o mundo, através de ciclos. E a base dos ciclos são os 7 dias. E o número 7, quando a gente estuda um pouquinho sobre isso, a gente aprende que 7 significa plenitude. O número 7 significa plenitude, algo completo, já foi feito. O que Deus está ensinando em celebrar a festa da Páscoa por 7 dias? Que a Páscoa vai cobrir um período de 7. 7 o quê? 7 dias podem representar 7 milênios, por exemplo. Tá? Mas o período significa desde que o primeiro homem pecou até o último homem que haverá de nascer nesse planeta. Todos os homens que nascerem neste período deverão ser cobertos pelo sangue de Jesus.
Só assim ele vai ter os seus pecados perdoados, né? E vai poder voltar para o céu. Segundo ponto, ele declarou que essa Páscoa deveria ser uma Páscoa familiar. É para o dono da casa reunir a sua família, os seus filhos. Se tiver algum empregado, algum peregrino, alguém hospedando-se com ele, alguém que não é da sua família, ele deve trancar-se com sua família durante a noite de Páscoa e comer a carne do cordeiro assada apressadamente com ervas amargas. O que isso significa? Primeiro, que o cordeiro aponta para Jesus. Ele é o cordeiro pascal. Todos os cordeiros mortos, que foram mortos durante as celebrações milenares da Páscoa, apontavam para Jesus. As ervas amargas representam a amargura e a tristeza, as aflições que nós sofremos em consequência do pecado, né? Representadas pelas ervas amargas. No caso dos egípcios, representavam as aflições que eles passaram no Egito, né? E porque durante toda a noite o Senhor ordenou que durante a noite da Páscoa ninguém poderia sair fora da porta, nem o estrangeiro, nem o empregado, nem o membro da família, aquele que saísse fora de casa antes do amanhecer seria morto. E deveria ser comida à noite. Por que isso? Porque o período da Páscoa, esse período que é representado pelos 7 dias, representa esse período em que o mundo jaz no maligno, até que o próprio Satanás seja lançado no lago de fogo e Deus crie um novo céu e uma nova terra. Até que a igreja seja arrebatada, Israel se converta, até que venha o milênio, e depois do milênio, só depois do milênio, é que se encerrará este período representado pelos 7 dias da celebração da Páscoa. Tem gente que não sabia disso e fique sabendo agora. A Páscoa começa lá, quando Deus sacrifica o primeiro cordeiro, representando o seu filho, para fazer roupas para Adão e Eva, não é? Aquele cordeiro, ele se cumpre em Cristo Jesus e se estende até quando terminar o milênio, quando terminar a história do homem na terra, do homem pecador. Até lá o sangue de Jesus há de cobrir os pecados de todo aquele que entregar o seu coração para ele. Por que assim? Porque o sangue de Jesus, ele é eficiente para cobrir os pecados do mundo todo, mas só é eficiente. Eu disse suficiente e agora eficiente na vida daquele que o recebe como seu Senhor e Salvador, ok? Muito bem. Outra coisa interessante é como Deus trabalha com ciclos. As 7 festas estabelecidas pelo Senhor têm dia, mês e hora de acontecer, mas não tem ano, porque Deus não revelou para nós o calendário anual dele, né? Jesus morreu no dia e hora profetizados e ordenados, porque quando o Senhor tirou o povo do Egito, 15 dias antes, Deus disse: este vos será o primeiro mês do ano. Até hoje, os judeus guardam isso. O primeiro dia do ano bíblico e o primeiro mês do ano bíblico, melhor dizendo, o primeiro mês do ano bíblico, chama-se Nissan, que para nós cai entre março e abril, às vezes no final de março, às vezes no começo de abril, né? E Deus disse: no primeiro mês
todo primeiro mês, toda a família deve separar um cordeiro e às 3 da tarde deve sacrificar esse cordeiro. Por quê? Porque ao pôr do sol do 14º dia deste mês, deve-se começar a comer a Páscoa. Os sacerdotes, eles pegavam um cordeiro, o sumo sacerdote colocava as mãos sobre o cordeiro, confessava os seus pecados e os pecados do povo, degolava, matava o cordeiro, deixava o sangue do cordeiro escorrer numa bacia. Depois ele queimava aquele cordeiro como sacrifício ao Senhor. E às 3 horas da tarde, quando ele fazia isso, uma vez por ano ele entrava no lugar santíssimo. Ele pegava o sangue do cordeiro e entrava no lugar santíssimo para apresentar o sangue do cordeiro. Foi exatamente neste horário, no dia 14 de Nissan. O ano nós não sabemos, alguns acham que foi no ano 27, outros no ano 30 ou 33, não importa, mas aconteceu. O fato é que no 14º daquele ano que morreu Jesus, às 3 horas da tarde, o Cordeiro de Deus, quando chegou o momento certo, ele disse, está consumado. E disse, nas tuas mãos entrego meu espírito, e morreu. Assim que ele morreu, o véu do santuário, o véu era uma cortina, gente, muito grossa, muito grossa. Dizem que era impossível ser rasgada. A cortina separava o lugar santíssimo do lugar santo. O lugar santo era onde os sacerdotes faziam as suas orações. Mas o lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, para quem não sabe, o sumo sacerdote era o chefe dos sacerdotes. Somente o chefe dos sacerdotes, uma vez por ano, podia entrar no lugar santíssimo e não de mãos vazias, mas com o sangue do Cordeiro. E quando Jesus morreu, aquela cortina rasgou-se de alto a baixo, significando que Deus aceitou o sacrifício de Jesus e o caminho para o Santo dos Santos foi aberto. Amém. Pelo que agora, diz lá em Hebreus, nós entramos com ousadia na presença do Senhor. Antigamente, você pecava, o homem pecava, tinha que procurar um sacerdote, levar um cordeiro, levar um cabrito, botar a mão sobre a cabeça do cabrito lá, do carneiro, né? E confessar diante do sacerdote, dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Deus, por substituição, Deus permitiu que os homens, através de uma confissão, transferisse a sua culpa para o Cordeiro. E agora o Cordeiro carregava a culpa do homem que pecou e ele era morto, sem saber o porquê estava morrendo. Foi esse o caminho que Deus usou. E uma vez que o véu do templo se abriu, gente, agora eu não preciso mais confessar o meu pecado para um sacerdote, nem apresentar mais nenhum animal, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, viu, Valmir? Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Agora eu, você, qualquer um de nós, uma criança, um adulto, o idoso, o jovem, qualquer um de nós pode entrar direto na presença do Pai e dizer, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quando você diz o nome do Senhor Jesus, as portas se abrem. Porque Deus não conhece o pecador, mas conhece o seu Filho Jesus. E quando esse pecador se apresenta no nome de Jesus, ele diz,
É como se ele dissesse, espera aí, eu tenho que ouvir o que esse camarada quer. Ele está falando no nome do meu filho. E o Senhor Jesus foi tão intenso nessa palavra que ele disse assim, aquele que me confessar diante do Pai, eu o confessarei. Aliás, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Quando você abre a boca, por isso que é tão importante a gente fazer aquele apelo na igreja. Quem é que é, a gente usa a expressão, quem quer aceitar a Jesus? Na verdade, a gente deveria dizer, ó, Jesus está aceitando alguém hoje. Quem é a pessoa que Jesus aceita hoje, né? É Jesus quem aceita a gente, é Deus quem aceita a gente. Mas tudo bem, a gente entende, né? Você quer aceitar Jesus? Olha, eu confesso que Jesus Cristo veio em carne e sangue, deu a sua vida por mim, eu entrego o meu coração a Ele, e quando você vai diante de Deus, em nome de Jesus, o Pai reconhece e diz, não, eu tenho que perdoar esse camarada, eu tenho que perdoar, porque o sacrifício que o meu filho fez, a dor que ele levou, as enfermidades, as doenças, né? Não posso, eu tenho que perdoar. E assim nós temos a ousadia para adentrar a presença do Senhor, não em nome do pastor, do João, da Maria, do Joaquim, do Pedro. A Bíblia diz assim, pelo que só há um mediador entre Deus e os homens, através do qual, e só há um nome dado entre os homens, através do qual possamos ser salvos. O nome precioso de Jesus. Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. Então o que é Páscoa? A Páscoa é o cumprimento do plano de salvação, de redenção do homem, um plano de Deus. Tá? Um plano que, dentro das 7 festas, que são o mapa divino, as 7 festas bíblicas são um mapa divino, mostrando a data, quando essas festas devem ser celebradas, quando elas vão acontecer. Dessas 7 festas, 4 já se cumpriram. E se cumpriram exatamente na data prevista pela Bíblia. Jesus morreu no dia 14 do primeiro mês, chamado Nissan. No dia 14. No dia 15, começou a festa dos pães ázimos, também celebrada por 7 dias dentro do período da festa. O que significa pães ázimos? Os pães ázimos eram pães sem fermento. Significa que durante todo o período da Páscoa, Deus providenciou uma vida sem pecado. E fala de Jesus. E Jesus cumpriu tão bem isso, que ele só apareceu aos discípulos no 8º dia após a sua morte. Porque antes disso, alguém quis tocar em Jesus, ele disse, não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Né? Mas completados os 8 dias, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, Jesus apareceu e disse, pegue aqui. Vocês vão ver que sou eu mesmo, o Espírito não tem carne e osso, como vedes que eu tenho. Jesus com carne e osso, depois da ressurreição. E as primícias que se cumpriram também, 3º dia, né? Dia 14, dia 15, ázimo 16, 17 primícias, ele ressuscita. Jesus é a primícia dos que dormem. Gente, é tanta coisa para se falar, que não dá para explicar. Isso precisa ser ensinado nos grupos familiares, tem que ser ensinado na escola dominical, na escola dominical. Quando havia escola dominical nas igrejas, se podia ensinar isso, porque são muitos textos, são meses de estudo para a gente entender todo esse projeto de salvação do Senhor. Resumindo, portanto, nós celebramos nesta época a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Quando eu digo que nós temos muito mais
motivos, talvez tenhamos mais motivos para celebrar a Páscoa como cristãos do que como judeus, porque os judeus precisam de uma mesa posta com vários ingredientes, porque eles profetizavam algo que haveria de acontecer. Nós sabemos que já se cumpriu. Hoje não há mais necessidade de matar um cordeiro para celebrar a festa. Quem puder fazer, que faça, não tem problema. Não há mais necessidade de todos aqueles ingredientes na mesa. Quem quiser que faça, não tem problema. Mas a nossa mesa hoje só precisam de 2 ingredientes, o pão e o cálice, né? O pão e o suco de uva ou o vinho, né? Por quê? Porque na mesa posta havia 4 cálices que representam os 4 evangelhos. Um dos cálices era chamado de o cálice da salvação. Os 4 eram chamados, mas havia um especificamente. Os outros têm outros nomes com o mesmo significado, mas aquele era o cálice da salvação. E dentro da cerimônia da Páscoa, né, tinha um momento certo de pegar aquele cálice. Foi aquele cálice que Jesus levantou e disse: isto é o meu sangue. E também havia um momento certo de comer um certo pão que estava na mesa. E foi aquele pão que Jesus pegou e disse: isto é o meu corpo. Né? Hoje a nossa mesa basta ter um pedaço de pão e um pouco de suco de uva suficiente para celebrar o que os teólogos, né, chamaram de a ceia. Mas ceia, a palavra ceia significa refeição. A Páscoa judaica e a Páscoa cristã é uma só. O que muda é que eles esperam que Jesus, que o Cordeiro de Deus venha, o Messias venha. A cristã, Jesus já veio. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a tantos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então você que é membro da nossa igreja, você que é crente, você que é cristão, saiba disso. Nós não podemos deixar de celebrar a Páscoa do Senhor. E não apenas não podemos, nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Sabe, eu vejo com tristeza que a celebração da Páscoa, à medida que os anos passam, está cada vez mais rala, mais dissolvida, sem sentido. Isso é culpa dos líderes, de nós líderes religiosos, e culpa dos pais. Os pais que não ensinam, ou é porque não aprenderam, ou porque estão abandonando a fé, abandonando essa tradição. Mas nós precisamos ensinar com muita ênfase sobre a Páscoa, para os nossos filhos. A palavra do Senhor disse assim: faça dessa maneira, e quando os vossos filhos, nas gerações futuras, vos perguntarem o que é isso, o que isso significa, diga para eles: isso é o que o Senhor fez quando tirou o seu povo da terra do Egito. Egito significa mundo, viu? Mundo. E a libertação do povo de Deus do Egito foi uma batalha de deuses. Não foi Deus contra Faraó, foi Deus contra os deuses egípcios. Tá? Dizem, alguns não sabem disso, já disse isso algumas vezes na nossa igreja. Dizem que naquela época tinha o costume de o rei que conquistava uma cidade, ele poderia visitar aquela cidade de repente, sem aviso. Então todo homem deveria ter um cordeiro, um bezerro cevado, um animal cevado, ou seja, preparado, porque se de repente ele soubesse que o rei estava vindo, né, para visitar a cidade conquistada,
ele deveria matar o cordeiro, ou o boi, ou o novilho, deveria matar aquele novilho cevado, preparar a comida, o almoço ou a janta, estar pronto, porque poderia ser que o rei escolhesse a sua casa para almoçar, para comer. E ele deveria passar o sangue do animal nos umbrais da porta, nos batentes da porta do lado de fora. Porque quando o rei passasse e visse o sangue na porta, ele sabia que aquele sangue era o sinal de que aquela família se submetia ao reinado, ao governo dele. Porque se ele encontrasse uma casa sem o sangue, significa que aquela família estava peitando e não aceitando a sua autoridade, ele mandava destruir aquela família. Então dizem que talvez tenha sido essa a mensagem que Deus passou lá para aquela nação naquela época. Mandou que Israel fizesse isso, porque o Rei dos Reis, o Senhor, ia descer. No caso não era Jesus, mas Jesus estava representado dentro daquela casa pelo Cordeiro, e aquele sangue representava o sangue do Cordeiro, entendeu? Então, que os nossos filhos conheçam essa história de uma maneira muito mais detalhada, ainda melhor do que eu estou explicando para você, e possamos dar continuidade a essa santa e bíblica tradição. E eu quero orar por você. Pai Santo, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo poderoso e maravilhoso sangue de Jesus, derramado naquela cruz 2000 anos atrás, mas continua tão poderoso e tão eficiente, como se estivesse pingando agora. E eu te agradeço porque desde os meus 17 anos que eu tenho a minha vida lavada e coberta por esse sangue. Na verdade, eu fui criado ouvindo sobre isso. Desde os meus 8 anos que eu tenho tido experiências com o Senhor. E eu tenho testificado no meu coração que Tu és o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Eu te agradeço porque temos podido experimentar, ano após ano, que o Senhor é Rei, que o Senhor realmente deu a sua vida por nós. E obrigado por mais essa celebração. Dá-nos como pais e como líderes a capacidade divina para tomar o que o Senhor tem nos ensinado e comunicar essas verdades para os nossos filhos, para que eles também ensinem aos seus filhos, aqueles que hão de nascer, possam aprender essa verdade e dar continuidade a esta palavra. A Ti a glória, a honra e o louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Ok. Vamos cantar mais uma vez então, para encerrar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Fique na paz do Senhor.
e até uma próxima oportunidade. Um beijo em todo mundo aí, viu, gente? Amém. Amém. Glória a Deus.